Começa agora Pessoas de Valor e a cada semana vem um assunto super diferente, super bacana e sempre num lugar incrível, que é a de casa. Então a gente está gravando aqui nos cenários da de casa. Eu tenho certeza que se você for lá no pessoasdevalor.com.br e assistir, fazer uma maratona de Pessoas de Valor, pode ser que os conteúdos de repente você nem goste, mas você vai se apaixonar pelos cenários, porque uma das coisas que mais a gente recebe elogio no Pessoas de Valor é a questão da cenografia. Vai se apaixonar pela cenografia, pelos quadros, pelos móveis e pelos conteúdos, né? A gente só traz pessoas de valor para o programa. E hoje a gente tem aqui uma convidada que vai falar sobre tecnologia, mas não só sobre tecnologia, vai falar sobre uma experiência, sobre a jornada de vida e o quanto a tecnologia pode também ajudar a gente a refletir. E aí, de repente, no meio do programa, eu já estou sentindo que a gente vai falar até de filosofia, hein, Renise? Janaína, obrigado pela tua presença. Super legal que você está aqui com a gente. Janaína é a legítima pessoa de valor. É uma pessoa assim, eu a conheço há alguns anos. Ela é amiga de uma amiga que já veio aqui no programa, que é a Maristela Lou, que me apresentou. E na época eu comecei a trabalhar com o coach, havia me aposentado da Caixa Federal, sou psicóloga, comecei e estava fazendo um trabalho, fazendo treinamentos e só ali no Indica. Você fez comigo, gostou, indicou? Ela falou, vou lhe apresentar a Janaína Borba. E a Janaína veio e mudou a minha vida digitalmente. Pronto, ela já falou sobre você. Agora eu já vou então para a pergunta para te deixar super assim. Agora ela respirou fundo e falou: ai meu Deus, eu achei que ele não ia fazer isso comigo, mas eu faço com todos os entrevistados. Vamos lá. Eu te defendo do jeito que eu puder. A gente está vivendo um momento, e aí tem Pierre Levy, vários teóricos que falam sobre essa questão da liquidez, né, da volatilidade da tecnologia. E assim, recentemente a gente teve a compra do Twitter por um dos caras mais poderosos do planeta e comprou uma rede social. E aí não tem como você estar aqui a gente não falar sobre essa questão. As redes sociais ainda vão dar muito pano para manga? A tecnologia para nós hoje é como se o fogo fosse para o macaco nos antepassados. Então é uma descoberta, né? Então a gente tem o antes, o depois e o antes, durante e depois da pandemia, e nós estamos vivendo um novo normal e quem não está na tecnologia da nova era digital vai ficar um analfabeto digital. Então a gente precisa se atualizar, estudar, estar interagindo com as tecnologias, com os aplicativos, com mudanças de comportamentos do comprador, do vendedor, e a gente tem que estar antenado a todos os momentos. Tem muita coisa que facilitou, né? Assim, eu acho que, por exemplo, a gente até brinco, claro, né? Você pegar, por exemplo, nas universidades, na área de educação, por exemplo, educação à distância, ajudou muita gente que não tinha acesso, né, à informação, a conhecimento, a cursos e de repente conseguiu acessar isso e isso é muito bacana. Mas, por outro lado, ainda tem muitas coisas que precisam melhorar em termos de infraestrutura. Por exemplo, aqui no Brasil tem a promessa do 5G, depois a gente vem para essas coisas. A gente ainda está engatinhando em algumas partes, né? Eu falo que nós, o brasileiro, usava a tecnologia e as redes sociais para fofoca, né? E nós estávamos muito atrasados. Lá nos países lá para cima, né, de primeiro mundo, eles já estavam há muito mais além do que nós. E eles usavam a tecnologia, as redes sociais para o trabalho, para o desenvolvimento humano, para tudo. E nós, agora que a gente descobriu, o brasileiro descobriu que precisa das redes sociais para a sobrevivência, para o trabalho. A pandemia ajudou muito. A pandemia ajudou um avanço tecnológico. Eu falo muito que a pandemia é um catalisador, né, de algumas coisas. Sim. Mas ao mesmo tempo também demonstrou esses pontos fracos, né? Porque às vezes você tinha, por exemplo, na universidade mesmo, né? Você tá dando uma aula e de repente não era todo mundo que tinha uma infraestrutura, por exemplo, para assistir a aula e aí você fala, poxa, eu tenho que dar uma aula para todo mundo, mas não é todo mundo que tem acesso, inclusive pensando aí pelas escolas públicas, né? Muita gente ficou sem aula porque não tinha acesso à tecnologia. Eu faço parte do Clube Sorotimista Internacional de Santos e nós ajudamos as mulheres e meninas em vulnerabilidade de violência contra mulheres, violência sexual, e a gente capacita essas mulheres e essas meninas para um
para uma profissão, né? Então, quando a gente vai dar aula, vai ajudar essas crianças, essas meninas nas escolas, a gente vê ainda que tem meninas que não têm um celular para poder estar trabalhando, para poder estar assim entrando na vida virtual, né? Então nós estamos ainda muito atrasados porque os países mais evoluídos, né? Não que o Brasil não seja, é que o Brasil ainda está engatinhando, né? E os países mais evoluídos, uma criança japonesa, elas já nascem com o celular na mão, né? E aqui o Brasil ainda não. A gente ainda está... Se a gente for pensar essa coisa da jornada profissional, né? Que aí, como a Renise falou, pô, você ajuda muita gente a se posicionar, por exemplo, na internet, na rede social. Esse mundo digital, ele tem, assim, uma série de peculiaridades, porque se a gente for pensar na rede social, aí cada rede social tem uma linguagem diferente. Agora a gente está aí com o TikTok que está crescendo, tal, que está fazendo frente aí para, de repente, o próprio Instagram fazendo algumas adaptações com Reels para tentar não perder espaço para os TikToks e tudo mais. Aí eu vejo, de repente, um médico, e com todo respeito, né, a qualquer um, não estou pontuando ninguém, vejo um médico lá fazendo dancinha, fazendo não sei o que e tal, para poder se comunicar, e aí eu fico pensando, poxa, se eu tiver que fazer dancinha, por exemplo, para conseguir paciente ou para conseguir clientes, esse é o caminho mesmo? Assim, precisa entrar nessa linguagem, por exemplo, de ter que ficar rebolando para ter seguidor? Eu digo assim, depende do nicho que você quer atingir, né? Porque existem as plataformas, ainda o Facebook, ele ainda tem um parâmetro de pessoas que atinge pessoas mais de 50 anos. Mais maduras, né? Né? E o Instagram está entre os jovens, né? Entre nós, jovens, que eu digo que adultos e jovens, e o TikTok mais para adolescente. Porém, eu dou um parênteses aí, porque eu vejo também profissionais muito sérios fazendo TikTok, mas com atitudes sérias, com conteúdos sérios, trazendo bastante conteúdo até mesmo para o adolescente que não consegue tirar de dentro de casa com o pai e com a mãe e consegue ver no TikTok, né? Por exemplo, eu me descobri, eu fui diagnosticada com TEA, né? Asperger. Asperger não se fala mais porque é um termo agora já da medicina que é mais o TEA, porque tem nível 1, nível 2 e nível 3. Então, para quem não conhece, transtorno de espectro autista, né? Para contextualizar para as pessoas. Isso. E foi recente. Foi super recente, porque há 6, 7 anos atrás, hoje eu entendo as habilidades que eu tenho, que eu não sabia, né, que eu tinha, e eu achava que era normal para mim, que para os outros é anormal, mas para mim é normal. E através do TikTok, eu comecei a seguir bastante psiquiatra. E eu via naqueles assuntos que eles estavam abordando sobre Asperger ou sobre espectro autista, que eu olhava assim e falava assim, nossa, é isso mesmo. Claro que eu tive depois um laudo técnico, né, um laudo psiquiátrico. Mas foi onde te despertou? Onde me despertou, e aí eu pensei, por que eu não fazer isso para alertar outras pessoas que têm a mesma condição que eu, ajudá-las a mostrar, a ter as diretrizes, mostrar o caminho para você poder se descobrir, ter o autoconhecimento, saber se realmente se você tem ou um TEA, ou um Asperger, né, ou um ser esquizofrênico, ou tiver algum outro tipo de problema. E por que eu não posso fazer isso de uma maneira séria, mas de uma linguagem mais simples, né, para a pessoa poder descontraído, para poder passar para a pessoa que existe caminho, que você não está sozinho e que você pode estar vivendo com aquela condição que você tem. Então lá no meu Instagram eu faço todos os dias, eu mostro o meu dia a dia, até no TikTok também, o meu dia a dia de um Asperger, de um TEA, de um autista, o que desencadeia as minhas crises, quais são as soluções que eu tomo para poder amenizar minhas crises. Então eu acho como vivência,
eu vejo que o TikTok, as redes sociais, veio também para agregar e ajudar outras pessoas a poder se autoconhecer. Perfeito. Agora, essa coisa das gerações, né? Porque eu dou aula na terceira idade, né? Nas faculdades, quem assiste o programa sabe disso, sempre falo desse grupo, assim. E aí, assim, é um grupo que está no Facebook. Isso. E aí nem sonha com TikTok, nem sabe o que é isso. E aí os filhos estão no Instagram e os netos no TikTok. A gente pode dizer que nesse exato momento, assim, de plataformas, a gente tem as plataformas geracionais, assim, é como se tivesse uma predominância de gerações? A gente não pode colocar como uma nova era, acho que todo mundo está se atualizando, né? Eu vejo pelas nossas, algumas pessoas lá do clube que eu participo, do Clube Sonho Otimista, e eu vejo que elas estão super antenadas, né? Mas o que acontece? Quem que ajudam essas... Os netos. Os netos, né? Então, acho que é claro que o Facebook ainda é muito visitado pelas pessoas de mais de 50 anos, né? Porque tem a facilidade ainda, né? Mas eles estão devagarzinho conhecendo as outras plataformas, né? Também. Agora tem um lado mais comportamental, queria trazer contigo, né? Até vou ver um pouco a Renise também, assim, que é essa coisa de as pessoas se posicionarem, né, de mostrarem um pouquinho os seus comportamentos, e isso de certa forma criar um pouco uma fumaça. Não é questão só do fake news, mas, por exemplo, existem muitas pessoas que estão passando às vezes até por depressão e no Instagram estão lindas, maravilhosas e postando posts lá e stories e não sei o que e tal, e aí a vida real e o virtual são extremamente conflitantes, perigo, né? Como que você vê isso, assim? Eu vejo com muita preocupação, porque nós nascemos para ser o melhor de nós mesmos, né? Nós nascemos para nos descobrirmos a cada dia, e quando você fica usando uma personagem, fazendo um papel, é o pior que você pode fazer por si mesmo. Então, se a pessoa está num momento difícil, com um princípio de depressão, assuma o momento que você está vivendo, se trate, né? Procure um psicólogo. E talvez até o afastamento da rede social até bom, né? Porque às vezes a gente vai acabar... Tem muita comparação, né? Sim. Eu, por exemplo, vejo lá pessoas que eu falo, não é possível. Eu tô aqui há tanto tempo batalhando, esse cara já tá rico, milionário, eu ainda tô lá. Aí eu fico, assim, sabe, com uma sensação de frustração e tal. E eu sei que tem gente... foto, a pessoa tá bonita, tá com a questão dos carros, das viagens, né? Vende aquele mundo, né? De Odoriana, que a gente brinca, aquela família sempre feliz, aquela coisa que não é fato, né? Então é preciso muito cuidado, né? A pessoa que acaba ficando viciada mesmo nos likes, viciada nessa exposição, né? Tem uma palestra que eu vou dar agora num colégio de crianças de 11 até 15 anos, e eu falo sobre os perigos da internet. Nós podemos ser pessoas influenciadoras, né, influenciadores digitais, mas a princípio a gente precisa ter muito cuidado com o que postar, aonde postar, o que precisa mostrar, a exposição. Né? Então eu dou um choque na minha palestra com eles lá, e eles ficam assim assustados daquilo que eu mostro para eles, o quanto é perigoso, o quanto tem gente muito mal. Muita autoexposição também, né? Porque eu fico olhando, às vezes as pessoas assim, eu tomando café, não sei o que e tal, e eu ouço às vezes especialistas falando, você tem que mostrar teu cotidiano, tá, para gerar uma lenda, assim, né? Para as pessoas te seguirem. Só que assim, é super complicado, né? Porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu não me dou bem na rede social, não tenho audiência, talvez porque eu sou um pouco contra algumas dessas técnicas. Porque as pessoas gostam de saber o que você está fazendo. Às vezes nós somos uma influência, uma referência para outras pessoas através daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, com relação ao Asperger, né, ao TEA, ao autismo, eu tirei a carteirinha da Prefeitura Municipal de Santos, que dá muito benefício para o autista, e eu consegui levar 3 crianças
a tirarem a carteirinha e hoje elas estão com benefício, elas estão vivendo melhor. Então isso é bom a gente mostrar para as pessoas, entendeu? A gente mostrar, por exemplo, eu estou aqui dinâmica, a gente está fazendo, está estudando, está mostrando para outras pessoas. Eu corro 10 quilômetros, né? E aí eu vejo outras pessoas falando, Jana, olha, vou correr 1 quilômetro hoje. Eu fico emocionada, porque a gente vê que sabe que contamina, né? A gente está fazendo uma coisa boa. A Janaína tem muito dessa questão da superação, eu até comentei assim, exatamente, eu falei até um pouco da resiliência, de tudo, dela se adequar às situações. Ela é uma pessoa muito versátil, né? E isso acaba inspirando outras pessoas. Né? No final das contas, eu venho de uma época, né, quando eu estudei comunicação, que era aquela coisa assim, aquele cara tá esperando os 15 minutos de fama, porque era na época da televisão. Então você dá uma entrevista num programa, alguma coisa assim, então as pessoas buscavam, né, hoje tem aí o Big Brother e tal. E hoje a gente tem os 15 anos de fama, porque a gente nas redes sociais a gente pode ficar aparecendo o tempo inteiro, né? E aí não é nem 15 anos mais até. E aí muda um pouco o modelo, porque de certa forma a gente tinha a ideia de todo mundo numa vida reservada, que a gente ficava sabendo das pessoas próximas, e hoje a gente fica sabendo de todo mundo, né? Dos prós e contras de todo mundo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rapidinho, porque no segundo bloco agora a gente vai espremer com as perguntas mais difíceis para ela, só pilhando ela, brincadeira. A gente volta já já nesse papo super legal com a Janaína, tá bom? Até já. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Você não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que se desenvolve. Nada melhor do que a imersão online Desafios da Liderança nos dias 28 e 29 de maio. Você pode se inscrever já pelas redes sociais Coach Renise Gomes e realmente potencializar os seus resultados na vida e nos negócios. Voltando com pessoas de valor, a gente está dentro de um programa de televisão, dentro da sua casa. Provavelmente você está assistindo a gente numa Smart TV ou, de repente, num smartphone. E durante 2 anos a gente conviveu mais tempo nas telas, na frente das telas, do que com pessoas na vida real. Eu, por exemplo, via minhas parentes, minhas irmãs, primos e tal, tudo por telas de smartphone ou videoconferências. Os meus alunos, eu fiquei durante 2 anos vendo eles nas telas dos computadores. E aí eu pergunto para a Janaína, para a gente começar esse bloco, a tecnologia salvou a pandemia? Eu fico imaginando, e um dia, no meio da pandemia, eu fiz esse exercício. Eu falei, se eu não tivesse internet agora, se eu não tivesse smartphone, eu acho que eu enlouquecia. A tecnologia salvou a pandemia? Olha, salvou 75%, certo? O que eu digo é o seguinte, antes da pandemia, bem antes da pandemia, eu tinha um escritório de imóveis, né, de imobiliária, e eu fali, completamente, fali. Peguei todas as minhas coisas, os meus imóveis e coloquei tudo dentro da minha casa. E eu fui trabalhar em casa. E aí, o que eu enxerguei? Eu falei, meu Deus, eu preciso me atualizar. E aí é que eu falo, depois, hoje eu entendo o meu foco com a tecnologia por causa da minha condição, né? Então eu precisava me atualizar, eu falava assim, e agora, meu Deus, o que eu sei fazer? Né? O que eu vou fazer? Eu comecei a estudar online sobre marketing digital, eu já gostava, já fazia algumas coisas.
E aí eu precisava encaixar o marketing digital com o comportamento humano. Então, o que eu fiz? O coach com a Renise. Aí eu precisava dessa pitada do coach, por quê? Para poder entender o que é o meu cliente, para eu poder traçar um perfil dele, para eu poder incluir ele no marketing digital. Então, nós ficamos nos 2 anos na pandemia, fiz o coach com a Renise, foi a melhor coisa que eu fiz, de verdade, não é porque eu estou falando na frente dela. A gente não combinou nos bastidores, é o que ela quer dizer. A gente fala assim, a gente não faz merchandising, aí pega a Renise de surpresa, que a Renise está assim agora, meu Deus, ela está falando isso. A Renise acabou de quebrar o contrato que a gente tem pessoas de valor, porque a gente não pode fazer propaganda da gente no programa. Brincadeira, ele é muito brincadeira. Então, Deixei as 2 vermelhas, olha que legal. Esse vai ser o melhor pessoas de valor até hoje. Então, aí eu me descobri como uma marqueteira digital, né? Então, eu em casa, fazendo as minhas coisas, além de atender clientes, eu consegui vender um apartamento dentro da minha casa, com todos os móveis do meu escritório entulhado na minha sala. Aí eu falei assim, eu estou no caminho certo. Eu estava no caminho errado. O que a gente precisa é focar na atualização, estudar e ter uma visão lá na frente, lá para o futuro. E aí, você perguntou, a tecnologia ajudou? Ajudou 75%, tanto que eu me reergui. Só que nós tínhamos que ficar em casa, lockdown. Claro, tecnologia não é... A gente não pode ficar bitolado só em uma coisa. Como eu tenho essa condição, eu ficava focada nisso, só que eu não poderia ficar só focada nisso, eu tinha outras coisas para fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu voltei a desenhar, eu voltei a jogar xadrez. Aí, o que eu fiz? Aí, eu juntei tudo isso e expus para a internet. Então, comecei a dar aula de xadrez online. Então, 75% foi a tecnologia. Os outros 35%, a gente se redescobriu fazendo coisas que a gente já tinha habilidades, só que não colocava em prática no dia a dia, porque a gente estava fazendo outras tempo, coisas. Né? Mudou a prioridade. Exatamente. Aí, o que aconteceu? O meu marido era o único que era obrigado a trabalhar. Fora. Sair de casa. Eu fiquei em casa porque eu tinha condições de trabalhar dentro de casa. Ele não, ele era obrigado. Assim. Então, o que aconteceu? Ele sofreu, pegou Covid, ficou 19 dias internado e 5 dias entubado. E eu dentro de casa também naquela situação tenebrosa, também doente, passei. E hoje eu agradeço muito a Renise, muitas das minhas amigas, porque elas me ajudaram muito. Foi um susto, porque foi muito no início, né? Porque hoje, quando a gente fala da pandemia, era aquilo, aí quando falou, gente, o Beto tá entubado, a Jana tá sozinha dentro de casa e não podia sair, aí dá aquela sensação, e aí, como que come, como que faz? Ela tem cachorrinho, né? Acho que essas coisas... Isso me emocionou, me emociona até hoje, porque... É tudo que muita gente passou, as perdas que a gente tem. E a cena mais marcante para mim foi quando a Renise foi na minha casa. Eu vi o quanto as pessoas são solidárias a gente. Eu não queria contar para ninguém. Eu poderia ter morrido dentro de casa. Né? E aí as pessoas foram muito solidárias, deixavam comida na portaria, frutas, água de coco, muita coisa. E a Renise, nossa amiga Maristela, também me ajudando muito. E a Renise me marcou muito porque ela falou, ela fez questão de subir, eu não deixava ninguém subir. Ela falou, não, eu vou subir, ela subiu. Porque eu achei pela conversa, ela estava muito batida. Sim. E aí, tanto que depois ela foi mais para... E aí ela foi da janela, aí ela me entregou a... Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Porque toda vez que eu falo isso, eu me emociono demais. Eu peguei a sacola, ela me viu, eu falei, tá tudo bem, muito obrigada.
E quando eu abri a sacola assim, tinha a sopa, tinha frutas e tinha os ossinhos para o cachorro. É o cachorrinho dela. Então, aí eu pensei assim, meu Deus, ela pensou até no meu cachorro, porque eu não tinha condições nem de comprar comida para ele. Porque naquele início havia aquela dificuldade, ainda Sim, não estava ninguém o que saía de virou, casa, claro. né? Porque depois você comprava tudo facilmente. Né? Sim. Acho que nunca mais vai ter Não, porque o lockdown mesmo foi muito agressivo, né? Porque aí eu, por exemplo, a TV não parou, né? Eu saía para ir para a TV, a gente tinha um documento para poder sair na rua, e eu saía naquele momento, parecia aqueles filmes Walking Dead, assim, tipo filme de fim de mundo, porque eu andando na rua e não tinha nenhum carro, não tinha nada. Então, assim, dava um aperto no coração. Assim, Porque a sensação que tinha, assim, todo mundo vai morrer. Porque era um pouco isso que passaram pra gente. Então, quando a gente tinha alguém próximo que pegava, aí falar, pronto, já era. Né? Até porque a gente perdeu só aqui no Brasil 600 mil pessoas. Então, assim, é muita, fora as milhões que pegaram e que conseguiram superar tudo, né? Bem difícil, né? Então, eu agradeço muito a Renise. Você vê que esse programa é especial, né? Que é uma coisa bacana, né? De trazer, porque assim, a gente sempre fala, né, as conversas mais autênticas, e a gente justamente sempre passa isso para quem não conhece dos bastidores da TV. Normalmente a gente tem um roteiro, a gente fala que tem um espelho do programa, onde a gente tem o que eu vou falar na abertura, perguntas e respostas, e o Pessoas de Valor é justamente contra isso, assim, a gente faz um programa que, né, não tem ninguém aqui no nosso estúdio, porque a gente está aqui na de casa, a gente mesmo monta, a gente mesmo edita, para quê? Para poder tirar a essência, né, para a conversa ser o mais autêntica possível, né? Então esse seu sentimento que você coloca, você pode ter certeza que é o sentimento de milhares de pessoas que estão assistindo agora e que também, inclusive, vários amigos que a gente perdeu. Sim. Né? Então tem um sentimento de gratidão de ter sobrevivido. Eu peguei 2 vezes. A primeira vez com 40%, 50% do pulmão, eu falei, eu vou morrer. E eu com o bebê em casa pensando, se minha filha pegar, pensou, minha filha perder minha filha por minha causa. Então é uma coisa muito... E agora, passado 2 anos, a gente está aí e a gente está muito melhor. Nossa, tudo que a gente aprendeu, eu acho que foi valoriza, despertar, né? Despertar. Agora para voltar aqui, para a gente já também concluir, né, fazer essa amarração, se a gente pensar que a gente perdeu pessoas, que a gente passou por um monte de transtornos, tal, e aí a palavra certa era resiliência, depois virou acolhimento, né? Porque esse exemplo é de acolhimento. A tecnologia com inteligência artificial, com metaverso, com internet das coisas, a gente vai viver um momento agora que vai lembrar os filmes de ficção científica, assim, a gente tende a perder a humanidade, porque eu fico imaginando, se eu chego em casa, Alexa, acende a luz, Alexa, liga não sei o que, Alexa, temperatura tal. Aí assim, o que vai ser de nós? Por isso que quando acabou o lockdown, acabou todo esse pesadelo, as coisas, a vida está voltando ao normal, eu e o meu marido, nós voltamos muito para fazer exercícios, né? Então, a gente... Exercícios físicos, físicos. Eu sei porque eu vi, ela correu uns 10 km tribuna com ele, e aí eles foram entrevistados em programa de TV, uma série de Foi uma superação. Foi uma superação. E aí, a gente está falando de tecnologia e a gente não quer mais, a gente quer ter mais o contato com as outras pessoas. A minha vida, a minha condição que eu tenho hoje é totalmente focada na tecnologia, o meu trabalho é na tecnologia, mas o contato humano, estar com as pessoas, fazer aquilo que a gente gosta. Eu até brinquei com um amigo, eu falei assim, você vai pedir tudo para Alexa, mas você não vai conseguir abraçar a Alexa por enquanto. Você não vai sentir o calor. Faltou o abraço da Alexa, né? Tipo, boa noite, Alexa, vou te dar um abraço, né? Exatamente. Aí a essência da vida são os relacionamentos. Perfeito. Né? Gente, o programa sempre chega ao fim, né? Não tem jeito. Querida, super obrigado, um prazer te conhecer, né? Incrível, programa pra lá de especial, né? Emocionante, né? Como a gente pode dizer. Pessoas de Valor vai ficando por aqui, mas lembre-se que superação, resiliência, né, Renise, faz parte da essência humana. Então, bora lá tocar para essa semana que tá chegando aí pra gente, tá bom? Até a semana que vem.